Mateus 16, 18. E eu estava contando semana passada, justamente a experiência que nós tivemos na nossa casa, né? Eu falei do acidente da Eliana, só quero relembrar você, e você que está aí online, talvez não tenha assistido isso. E aí, eu estava me preparando para pregar. Na sexta-feira, Deus já havia falado ao meu coração a respeito desse texto. E no sábado, à noite, eu parei para estudar, avaliar, né? Meditar mais profundamente no texto, ver algumas coisas, que o Google nos ajuda bastante, né? Com informações, porque foi o texto que Deus colocou em meu coração. E por isso eu lembro exatamente quando eu estava lendo o versículo, quando eu terminei de ler, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja. Aí veio aquele barulhão, estou ouvindo um grito para cá, me socorre, 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 fui lá ver, está lá a Eliana prostrada, e estava aqui na Rede Jovens, o pessoal, mandei mensagem, veio bombeiro, foi SAMU, nunca vi tanta gente aparecer, apareceu em 10 minutos, apareceu ambulância do SAMU, ambulância do bombeiro, em 10 minutos, os dois chegaram quase que juntos, né? Tudo agilizado, fomos para o hospital, graças a Deus, muito bem atendido, o hospital, eu dou os parabéns, eu fiz um vídeo, mandei para o pessoal lá do hospital, agradecendo o hospital Alberto Torres, né, que é o Hospital Geraldo Crubandê, estão de parabéns pelo atendimento, mas também deixei a minha indignação ao governo do Estado pelos pagamentos não estarem em dia, né, daquele pessoal. Tinha gente trabalhando lá 2 meses sem receber. Então, tem gente trabalhando sem receber 2 meses, né? Tem aqui, posso falar o nome, mas está aqui com a gente também, né, enfermeira de lá, chefe de lá, e sabe como é uma luta que estão passando. Agora você vê, no momento de pandemia, como que a gente passa por uma situação dessa, é uma vergonha. No momento de pandemia, onde a saúde é a coisa principal, os profissionais de saúde ficam sem receber seu salário. É uma coisa, não tem lógica, é um nível de maldade fora do comum, queridos. O governo do estado do Rio de Janeiro, nós estamos aí, vamos para 3 governadores que já foram presos, são 3? São 4, né? Que já passaram por prisão. E está arriscado aumentar, hein? Está arriscado aumentar. E a gente vê isso, que coisa horrível. E eu estava, então, passando por esse momento ali, lendo, e eu vi Eliana foi atendida lá no hospital, até o neurocirurgião que estava lá, é médico dela há mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos que ela trata com esse neurocirurgião, muito conhecido, e a encontrou lá também. É Deus montando tudo, né? Botou tudo junto assim, ó. Organizou tudo, deixa que eu estou cuidando. Né? Eu vou permitir porque eu tenho um propósito. Então, tudo Deus tem um propósito. Mas eu não tenho dúvidas, queridos, que quando a gente lê um texto como esse, nós estamos aqui diante de uma batalha, porque o que Jesus está ensinando é que nós estamos num campo de batalha. Uma batalha que não é física, é uma batalha que é espiritual, que mexe com a nossa vida espiritual. E aqui nesse texto, nós começamos a falar domingo passado sobre algumas promessas que Deus estabeleceu. A primeira promessa que ele coloca aqui é: edificarei a minha, o quê? Igreja. Eu acho que eu não li o texto, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, contra ela, em nome de Jesus. Eu creio nisso, queridos. Jesus, então, ele faz promessas a respeito desse texto. A primeira promessa que ele diz é: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa que Jesus está falando? Não era Pedro, apesar do nome dele ser Pedro, né, fragmento de pedra ou pedrinha, ter esse significado, mas era a declaração que Pedro havia feito anteriormente, quando Jesus pergunta aos apóstolos: o que eles dizem que eu sou? Aí um fala profeta, outro João Batista, outro Elias e tal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão já levanta o peito, né, porque ele não era fácil. Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Só que Jesus chega para ele e fala assim: mas não foi você que disse, meu filho. Você só foi instrumento. Mas quem te revelou foi o Espírito Santo. Essa palavra veio do céu para você. Você está dizendo toda a verdade. Sobre esta declaração, sobre esta pedra aí, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Jesus é a pedra onde nós estamos sendo edificados. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Amém. Mas por que Jesus Cristo é a nossa pedra de esquina e a pedra principal? Existem algumas coisas interessantes que nós vamos aprender hoje. Lá no período bíblico, quando um arquiteto ele era incumbido de fazer uma construção, construir, por exemplo, um templo, ele saía com um grupo de pessoas para buscar algumas pedras e ter a pedra fundamental, a pedra principal, a pedra que seria lançada como pedra, e essa pedra tinha algumas qualidades especiais. Existiam algumas condições para a escolha da pedra, chamada pedra de esquina, para a construção, então, do templo. Primeira condição, deveria passar por um processo seletivo, ou seja, pelo arquiteto responsável pela construção, ele queria olhar, examinar, então teria que ter esse exame. O nosso Jesus, ele veio a essa terra, ele é o Senhor do universo, e ele foi escolhido pelo próprio Pai para ser a pedra de esquina, a pedra principal. Por isso que ele passou por esse processo seletivo, e ele passou nessa prova. A Bíblia diz em Isaías 28:16, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra, olha só, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não será confundido. Essa pedra é o próprio Jesus, onde a igreja do Senhor está firmada. Outra condição interessante para essa pedra ser aprovada, ela tinha que se passar pela prova do fogo. Diga para 3 irmãos aí, prova do fogo, meu irmão. Eu fiz isso para poder beber água mesmo, irmão. Prova do fogo, olha só. O que eles faziam? Eles pegavam aquela pedra, escuta isso, querido. Olha para cá. Fala assim, sono, vai embora, em nome de Jesus. Você que está na cama aí, não dorme não. Do sofá também. Para de comer agora, meu irmão, por favor. Não, se estiver comendo, pode continuar. O que eles faziam? Eles pegavam aquela pedra, aí eles colocavam galhos de árvores, capim seco ao redor e ateava fogo. Eles colocavam fogo naquela pedra para que ela pudesse passar pela prova, para que ela pudesse passar pela resistência do fogo. E a Bíblia diz que o nosso Jesus passou pela prova do fogo. Quando ele revela em Mateus capítulo 4, Lucas 4, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado por Satanás, ali ele passou por uma prova tremenda, 40 dias sem se alimentar. Uma prova de fogo para ele, e ele venceu as 3 tentações que o ser humano vive em torno delas. Primeiro ele venceu a concupiscência da carne, quando Satanás disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, porque ele estava 40 dias sem comer. E o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele vai, e vem o diabo com a soberba da vida, lança-te desse pináculo do templo, os anjos vão te segurar. Aí diz Jesus, não tentarás o Senhor seu Deus. Depois ele vence a concupiscência dos olhos. O diabo diz, eu vou te dar todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus disse, só o Senhor teu Deus, só o Senhor meu Deus adorarás, e só a Ele eu prestarei culto. Aleluia, aleluia. Jesus então ele venceu essa prova de fogo, ele não pecou, ele é digno de ser a pedra fundamental, a pedra de esquina da igreja. E mais,
passava por outra condição essa pedra. Ela deveria ser martelada por uma pedra, por uma ferramenta feita de uma antiga pedra de esquina. Então eles pegavam uma antiga pedra de esquina e eles começavam a bater nessa pedra para ver se ela ia rachar. Então Jesus também passou por isso. Jesus ele foi martelado, entre aspas, por toda a oposição judaica, por toda a religião antiga. Ele apanhou dos soldados, ele foi esbofeteado, ele foi crucificado e ele chegou à morte. Ele foi açoitado e depois chegou à morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Isaías 53 fala sobre isso. A outra condição dessa pedra é interessante, que depois do choque físico, ele tinha que passar pelo choque térmico. Já passou lá pelo fogo, pelo bater, e agora teria que passar pelo choque térmico. O que eles pegavam? Eles pegavam aquela pedra quente e jogavam água fria sobre ela. Jogavam um balde de água fria, vamos dizer assim, para ver se aquele choque térmico ela iria resistir e não iria rachar. Jesus também passou por essa prova da frieza do seu povo na cruz do Calvário. Quando todos viraram as costas para ele, quando muitos viraram as costas para ele, quase todos, na verdade. Quando ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quando você vira as costas para ele, é como um balde de água fria que você está jogando em Jesus. É como você deixar Jesus de lado. E ele passou por essa prova. Ele não deixou a cruz, mesmo com toda a frieza que ele enfrentou das pessoas. Aleluia. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu a religião. Jesus disse: pode destruir esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Por quê? Porque ele já sabia: eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra fundamental. Aleluia. E quando ele concretizou isso? Concretizou, escuta agora, quando ele ressuscitou. O inferno fez de tudo para Jesus não ressuscitar. Colocaram pedra, colocaram guardas, porque a profecia era: ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E ele morre na sexta-feira. Só que para o judeu o dia começa a que horas? 18h01. Começa o novo dia. Aí ele passa todo sábado, sepultado. No domingo, 6 horas da manhã, começa o domingo então, no terceiro dia. Aí ele ressuscita. E com a ressurreição de Jesus, está declarado: ele é detentor de todo o poder. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele é a pedra de esquina. Então ele está dizendo assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra que já passou pelo fogo, pedra que já passou pela água, pedra que já passou pelo frio, pedra que já passou por tudo, pela zombaria. Eu serei a pedra dessa igreja que edificarei. Você tem uma pedra, querido, que você foi edificado, e chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que está vivo. E aí a gente começa a desvalorizar a igreja. Quanta gente que desvaloriza a igreja do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja de Jesus, ela é única. Não existem igrejas. Vou repetir. Não existem igrejas. Só existe a igreja. Muita gente fala: as igrejas. Não, só existe uma igreja. Deus, ele não vê a igreja A, a igreja B do nome tal, do ministério tal. Deus vê a sua igreja. Ela é única para ele. Tem muita gente que quer ser dono da sua igreja. Tem muita gente que acha que é dono daquele local. Ele constrói e um número de pessoas começa a conviver e ele começa a achar que é o dono daquilo ali. Aqui não tem dono, queridos, desse lugar. Pode ser que, juridicamente falando, está em nome da igreja em Laranjal, renovar com seu próprio CNPJ, porque temos que fazer isso
quanto nessa terra. Mas a igreja não é isso. A igreja somos nós. E a igreja ela é única. Aleluia. Agora, como eu posso distinguir a verdadeira igreja em meio a tantos caminhos que nós assistimos nos dias de hoje? Nós podemos encontrar algumas características. Agora eu vou precisar da ajuda do pessoal aí para colocar o texto. Os textos que eu vou citar. Primeiro, João 3, 3 a 8. João 3, 3 a 8. Pode abrir sua Bíblia se você quiser. Ou acessá-la, né? Primeira característica. Olha só o que diz a palavra. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 8, tá bom? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4 agora. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A verdadeira igreja, ela é composta por aqueles que nasceram de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo. Se continua a mesma coisa que estava lá antes, é porque não nasceu de novo. E a verdadeira igreja, ela é composta de pessoas que tiveram uma experiência pessoal e real com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é possível alguém viver dentro de uma igreja, no sentido eclesiástico, dessa forma como nós evangeliqueis, e nunca ter nascido de novo? É possível, sim ou não? Claro que é possível. É possível você ser criado na igreja e nunca ter se tornado filho de Deus. Por quê? Não estou dizendo que eu sou o juiz, que posso dizer que você é, você não é, você é, você não é. Não sou eu o juiz, Jesus é o juiz. Mas você sabe quando foi a sua experiência com Deus. Você sabe quando foi aquele momento que o Espírito Santo tocou em seu coração e você nasceu de novo. Você lembra aquele dia que Jesus falou no teu coração e você ouviu aquela voz que você nunca tinha escutado antes? E Ele mexeu com você. E Ele quebrantou você, porque a verdadeira igreja, ela é composta daqueles que nasceram de novo. Agora João 15, 14. João 15, 14. A verdadeira igreja, ela é composta pelos amigos de Jesus. Amigos de Jesus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Você já ouviu falar a expressão amigo do noivo na Bíblia? Você sabe o que significa amigo do noivo? Existia na cultura daquela época, existia o amigo do noivo. Ele tinha uma função especial. Então, quando o seu amigo ia casar, esse amigo do noivo, ele era responsável por cuidar da festa do noivo. Ele preparava tudo para a chegada do noivo. Toda a responsabilidade era desse amigo, chamado amigo do noivo. Quando Jesus está dizendo, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando, ele está dizendo, vocês estão preparando tudo para a minha volta. E a igreja sobre a terra de Jesus é composta por essas pessoas que são amigos do noivo. Quem é amigo do noivo aí, diga amém. João 17, 17 agora.
A verdadeira igreja, João 17:17. A verdadeira igreja vive em verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a... Vamos ler juntos esse versículo aí? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A verdadeira igreja vive em verdade, no sentido de viver segundo a palavra e no sentido de dizer a verdade mesmo, de não ser mentiroso. Quer ver outra característica? João 17:21, vai pular alguns versículos. A verdadeira igreja vive em unidade. Olha Jesus orando, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A verdadeira igreja, ela é caracterizada por uma unidade, mesmo diante da adversidade. Nós não vamos pensar igualzinho, meu irmão, em tudo. Eu e você vamos pensar diferente em algumas coisas, mas os princípios fundamentais da palavra, nós temos que andar no mesmo propósito, nós temos que andar no mesmo caminho, na mesma rota. Você que está aí online, se você não andar na mesma rota, você não faz parte dessa verdadeira igreja. Eu não faço falta ali, eu não faço falta naquele lugar, eu não faço falta naquela comunhão, eu não faço falta. Você faz falta sim, meu irmão. Você faz muita falta. Queria poder te ver hoje, até para você começar a treinar. Quando a gente for para o céu, você vai me ver todo dia. Nós vamos estar juntos eternamente. Se a gente está esperando o céu para ser unido, nós temos que ser unidos agora. Quando um chora, todos choram. Quando um sorri, todos sorri. Você quer ver uma coisa? A gente sempre faz aquela pergunta no encontro. Qual é a perguntinha que a gente faz? O que é mais fácil? Chorar com os que choram? Ou se alegrar com aqueles que se alegram? Aí teve a irmãzinha que domingo passado que a gente faz a mesma experiência. Trouxe a chave. Eu perguntei, será que ela queria que eu orasse pela chave? Eu não sabia o que era. Aí eu falei, o que é, irmã? Não, porque eu comprei minha casa nova. O quê? Comprei minha casa nova. Está de máscara, não estou entendendo nada. Ela veio e falou, não, é porque é minha casa própria. Eu falei, glória a Deus. Aí eu fui, peguei a chave, falei, irmã, aí contei. Aí ficou meio silencioso. Alguém percebeu, porque eu percebi, eu fiquei quieto, não fala nada, vou ficar quieto. Ela conquistou a casa própria, aí alguém lá atrás disse, glória a Deus. Aí começou um aleluia, amém. Aí de repente começou a aumentar, porque aí o pastor pega o microfone e fala, glória a Deus, aí todo mundo, glória a Deus. Se você não é capaz de se alegrar com a vitória do seu irmão, querido, como você pode ser parte da verdadeira igreja? A Bíblia diz, chora com os que choram, sim, mas também se alegre com aqueles que se alegram. Vamos lá, João 17:26, a verdadeira igreja vive em amor. João 17:26, coloca aí para a gente. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. A igreja verdadeira vive em amor. E se você quer saber a definição de amor, vá lá em 1 Coríntios capítulo 13, leia. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Não busca seus próprios interesses. É só você ler a Bíblia e vai encontrar o que é amor. E quem é o detentor do amor perfeito que é Deus. E alguém às vezes pergunta assim, eu preciso ser batizado em amor. Meu irmão, você não precisa ser batizado em amor. Se você é servo de Jesus, e você tem Deus então no seu coração, o amor já está em você. O que falta então? Praticar. Porque Paulo diz lá, eu vou falar para vocês os dons, agora eu vou falar para vocês um caminho. Não falou de dom. Agora eu vou demonstrar um caminho mais excelente do que os dons.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele começa a falar, mas se não tiver amor, você pode ter todos os dons do mundo, mas se não tiver amor, não vale de nada. A igreja verdadeira vive em amor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. A verdadeira igreja vive em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Ela luta por santidade. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também. O que está escrito ali? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é na hora do culto, na hora da célula, não. Em todos os momentos. Já viu alguém? Eu tenho uma piada para contar para você, mas não vou contar aqui dentro da igreja não. Lá fora eu conto. Aqui dentro da igreja é pecado. Tem religioso ainda, querido. Tem uma coisa para falar para você, mas aqui dentro da igreja eu não posso falar não, só posso falar lá fora. O fofoqueiro, ela fofoqueira aqui dentro ou lá fora, meu irmão, é a mesma coisa. Santidade, querido, não é você ser perfeito. Santidade é você lutar para ser parecido com Jesus. É um processo na tua vida e na minha vida. É um amadurecimento. E nós vamos crescendo juntos em santidade. Ele nos torna santos, escuta isso, para que a gente possa se aproximar dele, é um processo. Ou seja, quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, o que ele faz? Ele pega o sangue de Jesus, joga sobre você e te purifica de todo o pecado para te tornar santo. Por quê? Só assim, pelo sangue de Jesus, você vai poder chegar até ele. Porque por mim e por você, a gente não consegue. Então tinha que ter um caminho. Então a gente se torna santo por meio dele. Está entendendo isso? E nessa trajetória, nós vamos nos tornando santos na nossa maneira de viver. Agora, vamos começar a andar como Jesus andava. A verdadeira igreja, ela vive em santidade. Se quer uma coisa terrível, é uma igreja local, ser conhecida pela comunidade, cheia de pecados. Aquela igreja lá, toda igreja vai ter pecado, irmão. Se você já fez parte de outra igreja, toda igreja vai ter um pecado. Você pecou hoje? Está na dúvida? A gente faz algumas perguntinhas básicas. Todos nós somos pecadores. Mas há coisas que são escandalosas. Escandalosas. E aí quando uma igreja local, ela perde a sua essência de santidade. E a Bíblia diz que a igreja precisa dessa essência de santidade. Ela não é a verdadeira igreja de Jesus. 1 Coríntios 10, 31. A verdadeira igreja vive para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Para quem? Vamos falar juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou tocar guitarra, glória de Deus. Eu vou para o meu trabalho, para a glória de Deus. Eu vou lavar minha louça, para a glória de Deus. Eu vou estudar, para a glória de Deus. Eu vou evangelizar, para a glória de Deus. Eu vou limpar minha casa, para a glória de Deus. Eu vou abençoar meu irmão, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A verdadeira igreja aponta para a glória de Deus. Não é para tornar famoso, o apóstolo A, o apóstolo B, porque lá assim, porque lá assado. Não.
A verdadeira igreja aponta para a glória de Deus. Não é, lá na minha igreja é assim, porque o meu pastor é assim, como se fosse um ser. E algumas pessoas começam a endeusar pessoas aí. Fã-clube. A verdadeira igreja, ela vive para glorificar a Deus somente. Não basta apenas ter seu nome no hall de membros onde você congrega. Você precisa ter seu nome escrito no livro da vida. Não basta ter uma carteirinha de membro. Você precisa ter o selo do Espírito Santo na sua vida, meu querido. Não basta você ser filho de crente. É preciso você ser filho de Deus. Como que eu tenho preocupação quanto a isso, queridos? Com os meus filhos que foram criados dentro da igreja. E falando, eu não quero meus filhos criados dentro da igreja sem ser filhos de Deus. Eles precisam ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Cuidado para você ser criado dentro da igreja como cria da igreja, filho da igreja, e não ser filho de Deus, porque nunca teve uma experiência com Deus, pessoal e real. Não basta estar na presença de Deus nos cultos, é preciso estar na presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Você está lá no trabalho, você está na presença de Deus. Você está lá na escola, você está na presença de Deus. Você está no ônibus, você está na presença de Deus. Você não pega o Espírito Santo e fala assim, fica aí que eu vou trabalhar. Fica aí que eu vou fazer isso. Fica aí que eu vou fazer aquilo. Não, o Espírito Santo, ele está onde? Está onde o Espírito Santo? Me diz. Está aqui dentro, dentro de você. Você é templo. Ei, pss, pss, ei jovem, dentro de você tem o Deus Todo-Poderoso. Não se ilude com os vingadores, não. Dentro de você tem o Deus Todo-Poderoso. O grande El Shaddai. Aleluia. Não basta viver uma vida de aparência. É preciso viver essência, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja é única. A igreja, querido, tem dono. A igreja tem dono. Jesus disse, edificarei. Vamos falar mais bonito aí. Vamos lá, me ajuda agora. Edificarei. É porque não dá para ver, né? Por causa das máscaras também. Abafa o som também, né? Tem jeito. Não pode tirar a máscara para falar, tá, meu irmão? Edificarei a minha igreja. A igreja tem dono. Quem é o dono? Jesus. Não é o pastor, presidente, não é o pastor, líder. Não, a igreja é de Jesus. E aí, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem mexe com a igreja, é isso aí. Mexeu com a igreja, mexeu com Jesus. E a gente já ouviu tanta blasfêmia. No final do ano passado nós assistimos uma blasfêmia no Natal. Uma zombaria no Carnaval. Nós não assistimos, é claro, né? Ouvimos falar. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. 3,17 de Apocalipse diz, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja tem dono. A igreja tem dono. O dono é Jesus. Essa é a primeira promessa. A segunda, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira promessa, eu edificarei a minha igreja. A segunda, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na antiguidade, nos tempos bíblicos,
tudo era realizado nas portas da cidade. A porta das cidades era o lugar mais importante da cidade, porque ali passavam todas as pessoas. Então, quando havia uma batalha, uma guerra, qual era a missão do inimigo? Derrubar o quê? Derrubar a porta. Então eles apontavam todas as suas armas para a porta, porque era o lugar onde eles poderiam entrar e dominar os outros, dominar aqueles seus inimigos. Então Jesus está dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu pergunto a você, em que posição Jesus colocou a igreja? De defesa ou de ataque? Vou repetir o texto. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em que posição Jesus colocou a igreja? De ataque. Ele está dizendo, e as portas da igreja não serão derrubadas pelo inferno. Ele disse, e as portas do inferno não irão vencer a igreja, não suportarão a igreja, não aguentarão a pressão da igreja. Aleluia! Tem gente que pode dizer, mas a igreja está definhando, que o pecado está entrando, que a santidade está acabando, que a comunhão está distanciando. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Isso pode acontecer sim, preste atenção, por favor. Isso pode acontecer com um ou com outro. Isso vai acontecer até Jesus voltar, você vai conhecer gente assim. Vigie para que não seja você. Qualquer um está sujeito a isso. Mas a igreja, ela continua santa. A igreja de Jesus, aquela que ele está vendo, continua única, continua universal, continua noiva do Cordeiro, continua triunfante, continua adornada, continua ataviada e continua preparada para a noiva, para o noivo. Essa é a igreja. E sabe o que Satanás faz? Ele usa as estratégias para destruir a igreja. Primeiro, ele já lança desânimo. Quantas pessoas você está lembrando agora que estão desanimadas? E agora eu posso falar, como pastor da igreja eu posso falar. Tem gente que não vem ao culto, não é porque está no grupo de risco. Que quem está no grupo de risco não deve vir mesmo. Nem porque está passando mal. É porque já gostou de assistir online. Mas isso não é pecado, você assistir o culto online. É pecado assistir o culto online, querido? Você não está em pecado não, irmão. Claro que não. A gente só está dizendo para você que é bom estar perto de você. É a única diferença. Você não é mais crente ou menos crente porque você está assistindo online. Eu não sou mais crente ou menos crente porque eu estou aqui. Fiquei 2 meses afastado, não deixei de ser crente por causa disso, não. Mas você tem que fazer uma autoanálise. O que te afastou da comunhão? Você está como aqueles 2 no caminho de Emaús, ao invés de ir para Jerusalém, você vai para outra cidade? Enquanto você deveria estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, você não está fazendo. Se desânimo é o seu problema, nós temos a solução. Vem para a comunhão, que Deus vai tocar no teu coração. Quer ver outra estratégia de Satanás para destruir a igreja? É o pecado. Pecado não confessado, as intrigas, as heresias, as oposições, o secularismo, a falta de recursos. Pessoas que deixam de ser fiéis ao Senhor com seus recursos. Depois que começou a pandemia, não responda. Depois começou a pandemia, desde março, a pandemia começou muito antes, aqui no Brasil. Mas quando foi decretado foi 15, 16 de março mais ou menos. Dali para cá, você, eu, temos sido fiéis ao Senhor como éramos? Aí cada um que responda. Por si
Se uma pandemia fez a gente deixar isso de lado, se a gente estivesse no Oriente Médio sendo perseguido, então a gente já estava morto. Ou melhor, a gente ia ficar vivo, né? Por quê? Porque a gente ia negar. A gente ia negar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Exaltado seja Jesus, o Senhor da igreja. As portas do inferno, eu sei que o diabo lança essas estratégias, temos pecado, vamos tratar do pecador, vamos lá, tem intrigas, vamos tratar, tem problemas, sim, vamos tratar, tem desânimo, vamos ajudar o irmão, vamos ajudar a levantá-lo, não vamos expulsar o irmão, não, vamos trazê-lo de volta, vamos trazer para perto. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ti, ele só ganha seu irmão. Porque Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não pense, a igreja está mal, a igreja não sei o quê, a igreja... Querido, você pode estar na igreja local, passando por dificuldades, situações de pecados. A igreja que Jesus vê, ela continua viva, santa. Ela continua firme em seus propósitos. A igreja avançará contra os seus inimigos, as portas do inferno. É uma metáfora aqui que é utilizada de dois reinos em guerra, porque existiam as portas firmes, as muralhas, e eles tinham que resistir. Quando você assiste aqueles filmes que eu estava falando, né? Aí você vê aquela guerra toda, e eles tentando derrubar as muralhas, mas tentando derrubar as portas. Jesus está nos afirmando claramente, que a sua igreja, que a sua igreja não ficará acuada, tímida ou covarde por trás de muros e portas. Será que eu posso ouvir um amém nesse lugar? Será que você está ouvindo? Vou repetir, Jesus está nos afirmando claramente que a sua igreja não ficará acuada, tímida ou covarde, mente por trás de muros e portas, enquanto o inferno está lhe atacando. Não! Pelo contrário, a igreja de Jesus, no poder e na unção do Espírito, ela vai avançando. E ela está avançando. Tem gente pensando, a igreja está diminuindo. A igreja está diminuindo, não, irmão. Tem gente se convertendo para todos os lados. É porque a sua visão é pedra, tijolo, areia, quantidade de pessoas, é cadeira. Eu queria que outros estivessem nessas cadeiras que poderiam estar. Gostaria como pastor? Sim, mas respeito os irmãos. Mas eles são igreja. Nós somos a igreja. E essa igreja continua triunfante no poder e na unção do Espírito. E vai atacar as portas do inferno. Quando a gente vê aquele anúncio aqui, Rede Tim, sábado, 18 horas, 15, como que é? 15 razões do porquê. A gente pensa, é mais um evento. Não, querido. É a igreja indo contra as portas do inferno para prevalecer. Para quê? Para arrancar aquele jovem de lá onde ele estava e trazê-lo de volta aos caminhos do Senhor que o leva ao céu. A gente não faz programinha não, irmão. Não vai fazer 15 razões, não é programinha da igreja para poder fazer alguma coisa, para ter uma festinha dos jovens, não. Isso é uma ação para arrancar do inferno os jovens. É assim que funciona. Essa reunião nossa aqui é para a gente podermos nos alimentar e sairmos daqui entender que as portas do inferno não irão prevalecer. E a verdadeira igreja está fazendo isso. Apesar das ameaças, da grande resistência do inimigo, a igreja não só avançará, mas ela triunfará para o louvor e a glória de Jesus. É isso que vai acontecer, que está acontecendo. As cidades que estão há 5 meses
sem permissão das igrejas se reunirem, próximas a gente aqui. 5 meses que não pode abrir a porta da igreja. Os bares podem. 5 meses. Mas os bares estão abertos, as lojas estão abertas, os mercados estão abertos. A igreja não pode abrir. E eles estão pensando que isso está destruindo a igreja. Toda a estratégia de Satanás, que se levantou contra para destruir a igreja, nunca deu certo. Nunca deu certo, irmão. Pode dar certo com um ou com o outro, mas com a igreja nunca deu certo. Por quê? Porque disse Jesus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então não fique pensando você, a igreja continua triunfante, a igreja continua prevalecendo contra o inferno, a igreja continua avançando, nós somos a igreja de Jesus. Precisamos melhorar a nossa vida pessoal com Deus? Precisamos corrigir algumas coisas em nossa postura? Precisamos andar em santidade? Precisamos da unção do Espírito? Precisamos. Pode tocar, filho. Solta o som aí, DJ. Precisamos. Mas igreja continua igreja. Igreja continua sendo igreja. Não é do apóstolo A, apóstolo B, do ministério de fulano, de ciclano, que ministério lindo. Ele pode ter um ministério lindo, mas a igreja continua de Jesus. Às vezes você pensa assim, parece que a igreja está parada, os portões estão fechados a semana toda, mas ninguém está fazendo nada, todo mundo, cada um vivendo a sua vida. Cada um cuidando da sua vida. Aí a gente veio para cá para o domingo. Queridos, quem frequenta uma célula aqui? Amém. Tua célula está funcionando? Seja online ou seja presencial, está funcionando? E eu gosto de ver aquelas irmãzinhas que nem sabia mexer no celular. A pastora Erinéia, com todas as lutas dela, nunca mexeu em nada de celular, aprendeu a mexer em Facebook, agora não sai também. WhatsApp. Aí ela faz as reuniões da célula. E ninguém falta. Às vezes tem convidados. Aí o diabo está pensando, viu? Fechei a célula. É muito burro. Tem gente se convertendo, meu irmão. Tem gente que estava afastada, que está voltando. Pastor, mas eu estou conhecendo gente que está desanimado, mas aí ele vai voltar. É porque se acostumou a viver só de programinhas. Nós estamos sendo provados, queridos, em nossa fé. Para aprender que a gente não depende. Ah, se não tiver o culto, eu fico tão frágil. Querido, que é isso? Você depende do Espírito Santo. Da unção do Espírito Santo. Vai para a sua casa, fecha a porta do seu quarto, vai lá e clama ao Senhor, ora ao Senhor, busca ao Senhor. Ele vai te chamar pelo nome. Porque a igreja continua. Há pecados, infelizmente onde houver um ser humano haverá um pecado. Mas há também purificação, arrependimento, a cura, a restauração, a libertação, a salvação acontecendo para aqueles que querem. Igreja, nós não paramos. Igreja em Laranjal, Renovar, nós não paramos. Quarta-feira eu estava lá na célula, online, grupo de irmãos, e um fala, outro fala, ouvindo uma mensagem, e vai para o Zoom, aí passa o tempo, volta de novo, e não dá para pagar os $100 lá, que será quanto é o valor, para ficar mais tempo. Aí a gente pega 40 minutos, aí volta de novo, quando passa do tempo.
Aí estava lá um convidado. E aí o convidado pega o violão e começa a ministrar o louvor, porque estava afastado. E a gente está pensando, está tudo parado. Durante a semana eu estava lá, peguei meu celular, e 3 horas conversando, discipulando pessoas. A gente não pode estar no pessoal, a gente está evitando isso. Mas eu estou alcançando meu irmão que está longe de mim. E conversando com ele, ministrando sobre a vida dele, e ouvindo os seus problemas. A igreja não está parada não, irmão. Tem mais para a gente fazer? Tem. Mas a igreja continua triunfante. A igreja de Jesus sobre a terra somos nós. Ela continua firme em seus propósitos. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. A igreja tem dono, 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 e esse dono é Jesus. Jesus, Jesus, Ele é o dono da igreja. Não é o pastor A, pastor B, denominação B, denominação A, não. É Jesus. Essa pandemia só está provando uma porção de coisa, nos provando em muitas coisas. Mas se meu irmão está lá assistindo online, ele não é menos crente do que eu, porque eu estou aqui na igreja. Eu não tenho medo, eu vou para a igreja. Não existe isso, meu irmão. Tira isso da sua cabeça. Nós juntos somos a igreja, meu irmão. Você que está aí na sua casa, eu sou igreja com você. Nós somos a igreja de Jesus. Somos pecadores, precisamos do seu perdão. Temos que corrigir a nossa vida. Se saímos da rota, temos que voltar para a rota. Mas a igreja continua triunfante. E ele virá buscar, ele está adornando, ele está preparando. Nós somos amigo do noivo. Nós estamos preparando a chegada. Você é amigo do noivo, meu querido. Vai acontecer um casamento. O Papel vai casar mês que vem, né? Está quase casando. Ele está falando, Jesus, não volta agora não, deixa eu casar primeiro. Eu não estou nem aí, Papel. Eu falo, Jesus, volta logo. Eu já casei. E aí como que se prepara um casamento? Você organiza tudo, uma porção de coisas para fazer. O que nós estamos fazendo? Nós somos amigos do noivo. Nós estamos preparando o casamento. Nós estamos preparando o casamento. Por quê? Porque ele está vindo. O noivo está chegando. Filhão. Daqui a pouco o noivo chega. Mas dessa vez não vai ser no jumentinho não. Dessa vez a Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória. Não vai ser mais no jumentinho não, meu irmão. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele virá, os céus vão se abrir, as trombetas vão soar. E todo mundo vai ficar assim. E você vai ficar assim também. Aleluia. Alguém aqui já sonhou com a volta de Jesus? Eu já sonhei uma vez. Irmãos, que coisa extraordinária. Mas que coisa triste também. E eu sonhava, o sonho que eu tive com a volta de Jesus, eu lembrava que alguns irmãos iam subindo. Jesus vindo, eu não via a imagem, mas eu via alguns irmãos subindo, e eu ficava, meu Deus, me leva, eu vou ficar aqui? Não, daqui a pouco eu também fui. Aí eu me vi voando. Corpo corruptível, a gente se vê isso no sonho. Mas sabe qual a minha tristeza no sonho? Que eu ficava triste. É porque alguns ficaram. A igreja de Jesus continua triunfante sobre a terra. Governos querem nos destruir. Líderes mundiais querem nos destruir. Não
tem jeito. Jesus já declarou, e sua palavra não volta vazia. Fique de pé em nome de Jesus e dê um aplauso àquele que é Rei do universo, Rei e dono. Dê um brado de vitória, igreja do Senhor. A gente está sujeito a tanta coisa assim, até a morte. A gente está sujeito. Pastor, o crente pode morrer de Covid-19? Pode. Crente morre de câncer, querido. Você já teve alguém na sua família, servo do Senhor, que morreu assim? Crente morre também assim. Outros são curados, outros não. Nós não somos imunes a essas coisas. Mas o que nos sustenta é a fé que temos. Se estamos aqui é um propósito, mas se Ele nos chama também tem um propósito. Seja igreja, querido. Tenha uma identidade, tome posse da sua identidade. Você não é igreja Renovar, você é a igreja de Jesus Cristo. Ei, você não é a igreja Renovar, você é a igreja de Jesus Cristo. Você tem uma identidade quando você está na rua. Você é a igreja de Jesus Cristo, você representa a igreja ali. Quando você está no trabalho, você representa a igreja ali. Ei, jovem, quando você está lá naquele grupinho e tem aquelas paradinhas, aquelas brincadeiras, você se posiciona. Você tem que lembrar, as portas do inferno não vão prevalecer. E você numa boa ali, Deus vai te encher de sabedoria e vai dizer: opa, para aí, meu irmão, eu tenho uma parada melhor para você. Eu não sei se fala assim nesse tempo, agora é diferente. Eu tenho algo, uma parada diferente para vocês. Vocês estão cheirando isso aí, irmão. Ó, eu tenho uma dose que é mais forte. Mas o que é? O que é? Fecha os olhos. Lembra da sua vida. Como é que está? Agora eu vou falar um nome no seu ouvido: Jesus. O que é isso? Experimenta agora. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele entrar na sua vida. Assim que é a geração de jovens, onde a igreja vai prevalecer contra as portas do inferno. Contra as portas do inferno. Pastor Marcos, pastora Natália, desanima não. Desanima não. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Líder, tem ninguém na sua célula? Desanima não. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aleluia. Pastor, não desanima não. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Desanima não, meu irmão. Você é a igreja de Cristo. Fecha teus olhos e agradeça a Ele. Agradeça, só agradeça. E se você de alguma forma, no meio desse caminho, se desviou da rota, outras coisas começaram a entrar na sua vida, e aí você agora não lê mais Bíblia, não ora, você passa o dia assim, e está tudo normal, você não sente mais diferença nenhuma, se ler ou se não ler. Parece que você está se distanciando. Jesus quer te chamar pelo nome. Te chamar pelo nome. Me ensina a ouvir, Senhor. Me ensina a ouvir. Me ensina a ouvir a sua voz, Espírito Santo. Me ensina a ouvir a sua voz, Espírito Santo. Me ensina, Senhor, me ensina. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir a voz do meu coração. Eu não quero ouvir a voz de outras coisas. Eu quero ouvir de outras pessoas. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz, porque eu sou a tua igreja.
Eu sou parte da tua igreja, eu faço parte dela. Jesus, nós não merecemos absolutamente nada. Nós somos miseráveis pecadores. Nós zombamos, cometemos pecado e sabemos que é pecado e continuamos no pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faça o teu juízo, não nós. Nós somos incapazes disso. Venha nos curar, Senhor. Nós não somos perfeitos, o Senhor sabe. Nós só podemos falar com o Senhor agora, porque há um sangue sobre nós, puro, santo, limpo. Aleluia, aleluia. Sabe, Deus, a gente pode passar por perda financeira, a gente pode passar por perda até de gente querida, a gente pode até perder a própria vida, mas há uma coisa que nós não perdemos: a sua presença em nós, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, e eu faço parte dela, em nome de Jesus. É por meio de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Tem portas físicas, Pai, fechadas em muitas cidades do nosso país, onde prefeitos ou governadores estão impedindo a sua igreja de se reunirem. Mas a igreja continua firme, a igreja continua do Senhor, e a igreja continua crescendo no amor e na graça e no conhecimento, porque quando o diabo lança uma estratégia, o Senhor já enviou outra estratégia. Nós derrubamos a estratégia de Satanás no poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E agora, Senhor, a tua palavra pode estar chegando lá na China agora, pode estar chegando naqueles lugares que nunca chegaria, que nós nunca colocaríamos os nossos pés, impossível para nós. Está chegando lá agora, e aquela pessoa está ouvindo: Jesus te ama e morreu numa cruz por você, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele agora está vivo, intercede por você e quer você para Ele para sempre. Aleluia. Passamos por lutas, Senhor, Tu sabes, mas continuamos sendo a Sua igreja. Muito obrigado, Papai, por fazer parte da Sua igreja, pelas Suas misericórdias e pela Sua graça, não pelos nossos meios, nossa força, ou nossa sabedoria, ou nossas obras, não, é pela graça, pela graça, pela graça. Eu não sei se há alguém aqui hoje quer receber essa graça de Jesus. Eu não sei se chegou alguém aqui hoje, ou talvez você que esteja online, que quer receber essa graça de Jesus. É só você escrever aí no Facebook e no YouTube: eu quero receber essa graça, eu quero abrir meu coração para Jesus. Se tem alguém aqui que está dizendo: eu quero receber essa graça, eu quero abrir meu coração para Jesus, é só você fazer um sinal. Se você estiver aqui, eu não sei se há em nosso meio alguém que ainda não abriu o coração para Jesus. Se há, e você quer fazer isso agora, só fazer um sinal, dizer assim: eu quero. E a gente vai orar por sua vida em nome de Jesus. Se você está aí online, está dizendo: eu quero essa graça sobre a minha vida, você vai escrever, vai dizer isso, e alguém vai fazer contato com você em nome de Jesus e vai te abençoar, querido. E nós vamos orar por sua vida para a glória do Senhor. Amém e amém e amém.